Bom, pessoal, a gente está aqui mais uma vez para falar com relação à medida provisória 936 de uma forma bem objetiva e direta. Objetivamente, com relação à decisão do Pleno do STF que ocorreu no dia de ontem. Em resumo, liminarmente, há dias atrás, o ministro Ricardo Lewandowski entendeu que os sindicatos deveriam sim concordar ou até mesmo obrigar a empresa a fazer um acordo coletivo com eles para que o parágrafo 4º do artigo 11 da MP 936 tivesse validade. Se a gente for analisar da questão constitucional, a decisão do ministro não estava totalmente errada. Entretanto, o Pleno do STF no dia de ontem não referenciou essa liminar, portanto caiu por terra essa decisão. Ao nosso ver, e esse também foi o entendimento do STF, é que no estado de calamidade pública, no estado que nós nos encontramos, a legislação não pode ser uma legislação totalmente engessada. Então, como o jargão jurídico já diz, a lei deve sim atender os anseios da sociedade, anseios esses que se tornam mais evidentes nesse estado de calamidade pública. Pois bem, a partir de agora, os sindicatos não têm mais o condão de fazer negociação. Eles vão realmente só ser comunicados da questão do acordo individual de suspensão ou de redução do contrato de trabalho, da jornada e salários do contrato de trabalho, onde a obrigação passa a ser uma mera formalidade, uma mera comunicação, nos termos da medida provisória original. Ao meu ver, foi uma medida acertada do Pleno do STF, porque a gente tem conhecimento de alguns casos onde alguns sindicatos, infelizmente, já estavam barganhando para obter vantagem, cobrando taxas e etc., para poder homologar esses acordos. Nesse sentido, eu ressalto o voto da eminente ministra Carmen Lúcia, onde ela deixou bem clara a preocupação dela com relação aos acordos que já haviam sido comunicados ao Ministério da Economia durante todo esse tempo, ou seja, desde o dia 1º de abril até o dia 17, o dia de ontem, o dia do julgamento. Então, por 7 votos a 3, os ministros concordaram que não iam referenciar a liminar do ministro, e assim todos os contratos de suspensão, todos os acordos, melhor dizendo, de suspensão ou de redução de salário e jornada dos funcionários, pode ser feito um acordo individual entre empregador e empregado. No entanto, o sindicato ainda pode, no momento futuro, desde que haja algum prejuízo claro ao empregado, fazer as medidas judiciais cabíveis para que o empregado venha a reaver o seu direito. Exemplificando, o empregador pode tratar com o empregado da seguinte forma: o contrato dele fica suspenso, só que ele continua trabalhando em casa, trabalhando no famoso home. Ou seja, isso é um desvirtuamento da condição da lei e da condição da ajuda que o governo está estabelecendo para as empresas. Então, sim, os sindicatos ainda podem, no futuro, promover os interesses dos seus filiados, como a legislação prevê. Então, finalmente, a gente chega à seguinte conclusão: que a decisão do STF foi sim acertada, então volta-se aos termos iniciais da medida provisória, ou seja, os sindicatos devem ser comunicados. Então, fiquem atentos, façam as comunicações dentro do prazo legal e, diante do estado de calamidade pública, não haveria uma outra medida a ser realizada, tá ok? Peço para vocês se inscreverem no meu canal, façam seus comentários e vamos em frente.